Este texto foi criado pelo filósofo Chico Assis, especialista em ética e moral. O título do texto é Quando a prática vira bandeira, a teoria vira inimiga e a cultura empobrece. Bom, vamos analisar isso aí. Sabe, essa frase ela tá ganhando uma força impressionante, né? A gente vê muito por aí, principalmente em lugares como o LinkedIn. Virou quase um mantra, uma daquelas verdades que ninguém questiona no mundo corporativo. Tá, mas e aí? O que a gente perde quando essa ideia pega? Porque, olha, segundo o Chico, o buraco é mais embaixo. Isso aí não é só uma defesa da experiência, não. Para ele, na verdade, é uma tentativa bem clara de fazer a superficialidade parecer uma virtude. Então, para começar, vamos dar uma olhada nesse tal mantra da prática. Como é que uma ideia que parece tão simples, tão inofensiva, ficou tão popular? E o que será que ela esconde, hein? E é aqui que está o ponto central do Chico. Essa coisa de valorizar a prática acima de tudo não é bem sobre botar a mão na massa. É mais sobre arranjar uma desculpa, sabe? Uma desculpa para não precisar aprofundar, para não ter que parar e refletir sobre o que de fato se está fazendo. Beleza. Agora a gente entra num ponto que o Chico considera fundamental. Essa suposta rivalidade entre prática e teoria. Ele basicamente diz que essa briga simplesmente não existe. É uma invenção. Isso mesmo. A verdade é que elas nunca foram inimigas. Muito pelo contrário, são parceiras, uma precisa da outra. Pense assim, ó, a teoria te dá o mapa, o porquê das coisas. A prática é a caminhada, a jornada em si. Se você só tem um, você se perde no caminho. E olha, essa imagem aqui mostra o problema de um jeito bem claro. De um lado, você tem a prática sem teoria, que é o quê? É tentativa e erro, é improviso, é ficar repetindo os mesmos erros sem saber por quê. Do outro, a teoria sem a prática. Vira só abstração, uma ideia que fica lá no mundo das nuvens e nunca acontece de verdade. Nenhuma das duas para em pé sozinha. Então, o que acontece no final das contas? Esse discurso, que soa tão produtivo, acaba trazendo umas consequências bem ruins. A gente acaba com profissionais que agem pra caramba, mas entendem muito pouco do que estão fazendo. O mercado passa a valorizar a velocidade acima de tudo, sacrificando a profundidade. E as empresas? Elas começam a achar que qualquer movimento é progresso, o que nem sempre é verdade. Ok, vamos para a terceira parte. Agora, a gente vai olhar para a teoria de um jeito diferente. Não como a vilã da história, mas como a luz que ilumina a prática. Ou seja, como a sua maior aliada. Essa aqui é clássica. Você não aprende a nadar lendo sobre água. Todo mundo já ouviu essa, né? E parece que faz todo sentido. Só que como o Chico mostra, essa é uma visão, digamos, bem pela metade do que realmente acontece. E aqui que está o pulo do gato. Existe uma teoria que a gente nem percebe. Ninguém simplesmente se joga na água e sai nadando. Antes disso, a gente aprende, mesmo que seja de forma intuitiva, como o corpo flutua, como respirar, como avaliar o perigo, como sobreviver no fim das contas. Isso é o que se chama de teoria incorporada. Pode não estar num livro, mas está lá, guiando cada braçada. E isso nos leva direto para a função essencial da teoria. Ela não está aí para tomar o lugar da ação, de jeito nenhum. A função dela é iluminação. É a teoria que tira a prática do campo da sorte, do puro instinto ou daquela repetição que a gente faz sem nem pensar. Eu acho essa comparação ótima. A prática é o gesto, certo? É o ato em si. Já a teoria é o critério. É o que te ajuda a decidir qual gesto fazer e por quê. Sem esse critério, o gesto vira só um reflexo, uma coisa automática, e não uma decisão pensada, estratégica. Tá legal, mas fica a pergunta. Se essa ideia de só prática importa é tão furada, por que ela cola tanto? Por que faz tanto sucesso? Vamos entender agora o que o Chico fala sobre os motivos por trás disso. Pois é, a resposta, segundo o texto, é bem direta ao ponto. Essa frase funciona como um alívio, um conforto. É um alívio para quem não está a fim de estudar, para quem não quer parar para refletir e, principalmente, para quem morre de medo de admitir que simplesmente não sabe de alguma coisa. E o resultado disso é bem perigoso, porque essa mentalidade começa a transformar defeitos em qualidades. De repente, a pressa vira sinônimo de competência, o improviso, aquele jeitinho, vira método. E o desconhecimento sobre algo, isso vira até um charme. Aí a conclusão é uma só, e ela é bem direta. Nenhuma organização séria que pensa no futuro consegue se sustentar com base nisso. Simplesmente não funciona a longo prazo. E é isso que nos traz para a parte final, e talvez a mais séria da análise, o risco real de tudo isso. O que acontece quando a gente abandona a teoria de vez? Aqui o Chico joga uma pergunta que vai lá no fundo da questão ética. Pensa bem,
Quando o mercado inteiro só valoriza o fazer, quem é que garante que a gente está fazendo a coisa certa? E ele continua com outra pergunta tão forte quanto: o que sobra de uma cultura que só se importa com o movimento, mas esquece completamente do sentido? O que resta no final do dia é só cansaço e um vazio de propósito. E para fechar, vem a metáfora que talvez seja a mais importante de todas. A teoria não é o contrário da prática. A teoria é o alicerce, a fundação. É ela que dá a base, a sustentação para que a prática seja construída em cima de algo sólido e seguro. O aviso final, então, é bem claro. Onde falta alicerce, bom, o colapso é só uma questão de tempo. Isso vale para uma cultura, para uma empresa ou mesmo para um profissional. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se alguém quiser que o Chico comente mais sobre isso, é só pedir, viu? Ele terá o maior prazer em responder.